21. Que o amor era para mim como abraçar um Deus que nunca vi, numa quarta-feira fria do Rio de Janeiro, quando o sol decidiu descansar nos nossos rostos tristes e indefinidos. Algo tão distante que eu poderia caminhar daqui onde estou até a praia, que quando chegasse a ela, teria chegado a lugar nenhum. Tão simples, no entanto tão árdua a caminhada entre o aqui e o lá, entre colocar o pé num colo divino ou permitir-lhe fincar na terra, entre o dia que te avistei e o dia em que me esqueci do teu nome. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós estamos agora na parte 2 do nosso poema, que estamos estudando, né? E antes de a gente começar a aula, eu gostaria de explicar para vocês o porquê que eu decidi dividir essa parte. Aquela primeira parte da semana passada era um pouco mais leve de vocês entenderem, então eu não precisei fazer essa videoaula, né? Mas os elementos que nós vamos falar hoje, sobre estruturação, sobre versos e estrofes, ela é um pouquinho mais complicada, então eu queria fazer esse vídeo para vocês para ficar melhor de entender. Porém, mesmo assim, se ainda vocês estiverem em dúvida, pode falar comigo, certo? Então vamos começar a aula. E hoje nós vamos estudar o quê? Um pouquinho mais sobre os tipos de estruturas fixas, os tipos de versos e estrofes e as rimas. Na semana passada eu disse também que nós íamos ver métrica, mas se vocês perceberem, o conteúdo dessa aula vai ser um pouquinho mais denso. Como assim? Vai ter um pouquinho mais de coisa, então eu achei que se eu colocasse métrica junto aqui, ia ficar muita coisa para vocês estudarem, para vocês copiarem. Então eu vou deixar para a semana que vem, certo? Para aliviar um pouquinho a barra de vocês, porque eu sei que vocês também têm outros trabalhos sem ser a matéria de língua portuguesa, ok? Então vamos começar a aula. Vamos começar com versos e estrofes, os tipos. Mas, antes disso, eu gostaria de recapitular, certo? O verso, o que é, gente? O verso, ele corresponde à frase ou palavra que compõe cada linha de uma poesia. Então, cada linhazinha daquelas é um verso. E a estrofe é um conjunto desses versos. Então, se eu tiver um poema de 4 versos, se eu juntar todos eles, se transforma em uma estrofe, ok? Então, para cada número de versos, há uma classificação. Por exemplo, ali, quando eu tenho um verso apenas, ele chama-se monóstico, mono de 1. Quando eu tenho 2, dístico, 2. Terceto, 3. Quarteto ou quadra, tanto faz, 4. Quintilha, 5. Sextilha, 6. Septilha, 7. Oitava, 8. Nona, 9. Décima, 10. Muito fácil. Eu não vou exigir que vocês decorem tudo isso daqui. Só estou mostrando para vocês como se chama o número de versos e a classificação, ok? O que eu quero é que vocês não esqueçam de copiar essa tabela no caderninho, certo? Isso não pode faltar. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas fixas dos poemas, os tipos que existem, né? Como eu já havia dito, alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, eles obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Ele não é livre, digamos assim. Eu não posso escrever qualquer coisa, não, eu tenho que seguir como a receitinha de bolo. Pensem assim, que eu tenho que colocar um ingrediente certinho, é a mesma coisa. Eu preciso de um número exato de versos, de estrofes e de rimas. Mas como assim, professora? Ainda não entendi. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho um poema chamado soneto. O que é o soneto? Ele é uma estrutura fixa, composta por 14 versos. E 2 são quartetos e 2 tercetos. Como assim? Então, nós vamos ter 2 quartetos, que é uma estrofe com 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos. Ok? Voltamos aqui. O soneto ele foi criado pelo poeta italiano Francesco Petrarca, lá em 1304 e 1374 é a data de nascimento dele. Mas existe só este tipo de soneto? Não. Há outros tipos, como o inglês, que foi popularizado pelo William Shakespeare. Existe o monostrófico,
o estrambótico, mas esse petrarquiano ele é o mais famoso, certo? Então nós vamos falar apenas dele. Um exemplo, então. Velhas Tristezas, por Cruz de Souza, é um poeta catarinense. Diluências de luz, velhas tristezas, das almas que morreram para a luta. Sois as sombras amadas de belezas, hoje mais frias do que a pedra bruta. Murmúrios incógnitos de gruta, onde o mar canta os salmos e as rudezas, de obscuras religiões, voz impoluta, de todas as titânicas grandezas. Passai, lembrando as sensações antigas, paixões que já foram dóceis amigas, na luz de eternos sóis glorificadas. Alegrias de há tempos, e hoje e agora, velhas tristezas que vão embora, no poente da saudade amortalhadas. Então, como vocês podem ver, existem 2 quartetos ali na frente, eu coloquei um número, né? Então, ali, diluências 1, das almas 2, sois 3, hoje 4. Então, vocês entenderam, uma estrofe ali com 4, embaixo outra estrofe com 4 versos, isso forma o quê? 2 quartetos. E embaixo, passai, paixões e na luz, 3, alegrias velhas no poente, 3 também, 2 tercetos. Então, essa aqui é a fórmula secreta de um soneto petrarquiano. Ali, se vocês perceberem, as palavras mais diferentes eu coloquei um sinônimo. Então, incógnito seria como desconhecidos, impoluta, pura, e amortalhadas é envolta numa mortalha. Mortalha, pessoal, é um lençol que se envolvia um morto antigamente, ok? Então, se vocês perceberem, tem uma fórmula aqui, não é qualquer coisa, certo? Passamos para o outro, então. Agora nós temos a trova. O que é a trova? Ela é uma estrutura fixa composta por apenas 4 versos. Ela é mais curtinha do que o soneto. São poemas de uma única estrofe que foram criados no século XIII. É bem antiguinha. Por exemplo, o amor que ao teu lado levas, a que lugar te conduz, que entra coberto de trevas e sais coberto de luz. Por Olavo Bilac, poeta carioca. Então, prestem bem atenção. O amor que ao teu lado levas, um verso. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 versos que formam, então, um quarteto. Se tem 4, um quarteto, obviamente. Mais curtinho, certo? Agora nós temos o haikai. O haikai ele é uma estrutura fixa composta por apenas 3 versos, mais curto ainda do que o outro. Eles são poemas curtos que foram criados pelos japoneses no século XVI. No Brasil, o haikai se popularizou no século XX. Por exemplo, Na Poça da Lua, O Vira-Lata, Lambe a Lua, por Milor Fernandes, poeta carioca. Então, ali só existem 3 versos que formam um único terceto. A balada, pessoal, ela é uma estrutura fixa composta por 28 versos, ou seja, ela é um pouquinho maior que o haikai, maior que o soneto, ok? Ela tem 3 tercetos e uma quadra, ou uma quintilha. São poemas que surgiram na França medieval por volta do século XIV. Vamos ver um exemplo de balada. Ó, como vocês podem ver, ela é um pouquinho mais comprida. E eu trouxe para vocês um exemplo chamado Balada das Damas dos Tempos Idos, por François Villon, poeta francês. Dizei-me em que terra ou país está a Flora, a bela romana, onde Arquipíada ou Thaís, que foi sua primeira germana. Eco, a imitar na água que mana de rio ou lago, a voz que aflora e de beleza sobre-humana. Mas onde estais, neves de outrora? E Heloísa, a mui sábia e infeliz, pela qual foi enclausurado Pedro Abelardo em São Denis, por seu amor sacrificado. Onde, igualmente, a soberana que a Buridã mandou por fora, num saco ao seno arremessado. Mas onde estais, neves de outrora? Branca, a rainha, mãe de Luís, que com voz divina cantava, Berta Pé Grande, Alix, Beatriz, e aqui no Maine dominava. E a boa Lorena Joana, queimada em Roão, Nossa Senhora, onde estão, Virgem soberana? Mas onde estais, neves de outrora? Príncipe, vede,
O caso é urgente, onde estão elas, vede-o agora. Que este refrão guardeis em mente, onde estão as neves de outrora. Este poema ele é um pouquinho difícil de interpretar, porque como o autor é francês, muito daqui, pessoal, é da cultura francesa, da história francesa, então é bem difícil de interpretar mesmo, tá? Mas eu coloquei ali pra vocês que Sena é um rio francês. Então, se vocês perceberem, ó, temos 1, 2, 3 oitavas, são 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e um quarteto, 1, 2, 3, 4, ou em vez do quarteto pode ter uma quintilha, que é com 5. Mas o mais comum é este quarteto. Então, o que mostrou aqui pra vocês? Que os poemas, eles não são... Existem algumas estruturas fixas. No caso, esses aqui que mostrei pra vocês são estruturas fixas. E que, eu quero escrever um soneto. É obrigatório estar daquele jeitinho ali, ok? Mas nós temos outros tipos também. Agora vamos falar um pouquinho sobre rimas e tipos de rimas. Poema sem rima. A rima é o nome que se dá à igualdade de som nas sílabas poéticas. Os versos com métrica e rima são conhecidos como regulares. Já os com métrica e sem rima chamam-se brancos. Livres são os que não possuem nenhum dos dois. Sim, existe poema sem rimas, então não necessariamente são obrigatórias, certo? Porque quando a gente pensa, não sei vocês, mas quando a gente pensa em poema, geralmente a gente lê aquele textinho que é todo rimadinho, bonitinho. Porém, existem os poemas sem rimas também, ok? Vamos ver um pouquinho sobre essas rimas então. Nós temos primeiro as rimas alternadas, que elas são feitas num esquema conhecido como AB-AB, quando se alternam. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Por exemplo, na névoa da manhã, tranquila e suave, vieste do fundo incerto do passado. Ainda tinhas o mesmo passo da ave e o mesmo olhar magoado. Então ali o A, suave, rima com ave. E passado rima com magoado. Ó, A-B, A-B. E esse poema é de Ronald de Carvalho, Romance. Perceberam o que é essa rima alternada AB-AB? O primeiro verso, suave, rima com o terceiro, ave. O segundo, passado, rima com o último, magoado. Próximo. Nós temos também as paralelas. Elas são feitas no esquema conhecido como AABB, quando o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto e assim por diante. Por exemplo, filho meu de nome escrito, da minha alma do infinito, escrito a estrelas e sangue, no farol da lua langue, das tuas asas serenas, faz manto para essas penas. Então, ó, escrito rima com infinito, sangue com langue, serenas com penas. E este poema é de Cruz e Souza, Recolta de Estrelas. Temos também as opostas. Elas são feitas no esquema conhecido como ABA, ABBA, quando as rimas se opõem. O primeiro verso rima com o quarto, o segundo com o terceiro. Por exemplo, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, atento rima com pensamento e tanto rima com encanto. Então, ó, A, B, B, A. E esse poema é de Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade, um poema muito famoso dele. Próximo. Versos brancos, quando o poema não possui rima, vocês vão notar a diferença. Uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Este poema é de Carlos Drummond de
de Andrade, A Flor e a Náusea. Então, se vocês perceberem, não tem rima nenhuma ali, mas ele é considerado um poema mesmo assim. Fácil até aqui? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a métrica. A métrica ela é um pouquinho complicada, por isso que eu deixei para outra semana. Porque nós vamos medir o poema, sim. Todos esses poemas que eu mostrei para vocês, com rimas pelo menos, todos eles têm uma métrica, tipo como uma matemática de sílabas poéticas, ok? Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, professora, não entendi o que é um terceto, me chamem no WhatsApp. Não me chamem lá pela plataforma do Google, porque é muito difícil do professor ver. Me chamem pelo WhatsApp, não tem problema, manda um áudio. Ok, lógico, horário de aula, não mandem pra mim nada 3 e 4 horas da manhã, pelo amor de Deus. Ok? Qualquer dúvida, então, pode me chamar, porque na semana que vem a gente vai ter uma atividadezinha, certo? Até breve!